Maite Pimentel está com a gente, vamos falar sobre a pílula da refeição imaginária. As pessoas falam, o que é isso? Vamos lá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Kátia. A gente sabe que, infelizmente, a população no mundo está obesa. A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde um problema sério. Mais de 50% da população está obesa. E como reverter isso, né? Não, e população de crianças, 33% é muito, Kátia. E está piorando cada vez mais. É verdade. E o que é essa pílula da refeição imaginária, doutora Maite? Então, foi uma pílula que está sendo desenvolvida, já está sendo testada nos ratinhos e está dando certo. Desenvolvida por um laboratório chamado Salks, na Califórnia, que inclusive foi quem fez a vacina para poliomielite. Então, é bem conceituado. Eles inventaram uma pílula que você toma, o teu cérebro vai ter uma informação que já comeu e ele começa a liberar um monte de enzimas e essas enzimas começam a queimar gordura e te dão saciedade. Então essa pílula, quando eu engulo, ela chega no meu estômago e manda uma mensagenzinha pro cérebro. Ei, tá chegando o hambúrguer, hein? Vamos digerir esse gostosinho. Chegando ali não tem nada. Mas o corpo já liberou essas enzimas todas que seriam usadas para digestão e aí acabam queimando as gorduras corporais. É isso? Isso. Ela foi desenvolvida, ela chama fexaramine. É uma peptídeo FXR que ele vem da onde? Daqueles sais biliares. Sabe quando a gente come uma coisa gordurosa e a vesícula biliar solta aquela gordurinha para queimar tudo? O princípio vem mais ou menos daí. Aí essa pílula vai entrar aqui, ele vai soltar informações que tem algum alimento, principalmente com gorduroso, e o cérebro recebe informações. Aí ele começa a soltar enzimas pelo pâncreas e todo o sistema digestivo para começar a queimar. Mas não tem comida. Então ele vai queimar o quê? O que você já tem. A gordurinha, principalmente abdominal, né? Então ele está sendo pesquisado e usado para obesidade, síndrome metabólica, que é esse acúmulo de gordura, colesterol alto, e para diabetes também. Mas aí a pessoa vai tomar essa pílula no lugar de uma refeição? Aí também não. Por quê? A refeição tem alimentos, tem vitaminas. Então a gente não pode pensar só em, eu vou dar um alimento, uma pílula para emagrecer e vai resolver que é uma refeição. Não. Essa pílula faz com que só emagreça, mas as vitaminas a gente vai ter que comer. Então quer dizer, eu vou ter que manter a dieta. Eu lhe perguntei isso, que senão as pessoas falam, que legal, vou comer um pernil. Depois, na outra refeição, eu tomo a minha pílulazinha mágica lá e tudo bem. Não é por aí, não. Não é por aí. Ele é um auxiliar na reeducação alimentar, né? E, na verdade, não responde para todos os pacientes. Então, por exemplo, aqui a gente tem... Onde é o centro da fome da gente? É no hipotálamo, no cérebro. Tá. Por isso que a maioria dos remédios de emagrecimento, eles agem aqui. São antidepressivos, ansiolíticos, porque eles soltam hormônios para o cérebro informando. Você já está satisfeito, você não está ansiosa, não precisa beliscar. O legal dessa pílula, Kátia, é porque ele não vai mexer no sistema nervoso central. Entendi. Ele vai agir só no intestino. E isso não vai ter repercussão de ficar nervosa, ansiosa, agitada, ou dar problemas de taquicardia, problemas de coração, como alguns remédios que a gente tem para emagrecimento fazem. E por que para algumas pessoas não tem um resultado assim tão positivo? Todas as moléculas que a gente desenvolve para emagrecimento, elas têm a ver com a molécula e o receptor da molécula. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia uma molécula chamada IGLP-1, que ela vai para o cérebro e informa que você já teve saciedade. Ele diminui o esvaziamento gástrico, então parece que você já comeu. Não já comeu, é o que está já com a barriga cheia. Está meio empanturrada. Isso, mas ela depende de que você tenha uns ganchos para grudar. 6,8% da população não responde. Por quê? E não sabe por quê? Não sabe, porque provavelmente não tem receptores ou algum ganchinho é diferente. A gente não sabe a explicação, mas tem a ver a nível molecular mesmo. E a indicação é tomar uma pílula dessa por dia? Os testes que estão sendo feitos com os ratinhos é 2 vezes ao dia, são 2 vezes ao dia. E contraindicação, quais são? Ou quem não vai poder fazer uso desse tipo de medicamento? Não deixa de ser um medicamento, né? O bom desse remédio é que parece que não tem contraindicação. Não tem contraindicação? Porque ele age só no sistema do trato gastrointestinal, então ele não interfere em mais nada, né? Que ótimo. Mas, Kátia, isso não existe. Isso está sendo testado em ratinho. Quer dizer, não está ainda pronto para a gente comprar. Sim, não existe para comprar, nem pode. E isso vai ser agora estudado por 5 a 10 anos e, quem sabe, ser lançado, tá? Então, quer dizer que se a gente tiver a chance de usar um produto desse, é daqui 5, 10 anos. Mas tem coisas parecidas, viu? Do tipo? Não só isso. A gente sabe, por exemplo, tem um hormônio produzido pelo estômago, que é grelina. A grelina, ela informa para o cérebro que você tem que comer. Ele dá vontade de comer. Inclusive, tem uma doença chamada Prader-Willi, crianças que nascem com isso ativado. E elas têm essa doença. Eles estão tentando moléculas que baixem a grelina.
E a gente tem, por exemplo, uma outra molécula que chama leptina, ela é produzida pelas células de gordura. A leptina vai para o cérebro e fala, para de comer, você já está satisfeito. Então, eles estão tentando moléculas que ativem a leptina também. Então, por isso que dizem que a gente tem que comer de uma forma lenta, para a leptina poder ser liberada pelo organismo, avisar o cérebro que a gente já está saciado, e isso leva 20 minutos mais ou menos? De 20 a 30 minutos, exatamente. Então, a gente que come rápido, começa tudo errado. Por isso que às vezes a gente sai da mesa e aí você fala, ai, não devia ter comido tanto, eu estou empanturrado. Você comeu antes dos 20 minutos finais, né? E por isso que a gente também não deve beber água junto com a refeição, porque você está fazendo um bolo alimentar. Ele vai enchendo o estômago, desce, aí ele ativa aqui no intestino algumas moléculas que vão para o cérebro. Se você toma água, esse alimento vai descendo já. E vai compactando. E aí você não forma o bolo para dar uma informação. Então, comer muito rápido faz com que você já enche a barriga e não vai ter saciedade. E beber água antes ou durante a refeição, você não vai ter a saciedade plena também. Você vai comer além do necessário. E aí, depois que você sair da mesa, vai ter aquela sensação que você comeu o boi inteiro, né? Bom, temos uns mitos e verdades. Vamos ver aqui o primeiro deles, qual que é? O consumo da pílula não excluirá a necessidade dos exercícios físicos. Isso nunca, né? Não, nunca. É Por um quê? mito, né? A pílula é como uma verdade. É uma verdade. A pílula seria como você vai fazer uma dieta restritiva, você vai comer menos. Toda vez que a gente faz atividade física, Kátia, a gente troca gordura por musculatura. E esse fator de você tirar gordura do corpo, o teu metabolismo fica melhor e você não engorda rápido novamente. Muitas pessoas erram aí, Kátia, elas tomam remédio de emagrecer porque aí para de comer. Diminui a quantidade. Só que elas param de tomar o remédio e voltam a comer tudo de novo. Não é que a pílula não fez efeito. O cérebro da pessoa volta a ser quem era. Sim. Se a pessoa conseguir exercício junto, ela vai trocar gordura por musculatura. As moléculas de metabolismo vão ser alteradas e a tendência de voltar a engordar muito rápido é quebrada. Então, se você conseguir auxiliar a dieta, o remédio e o exercício, não vai ter o efeito sanfona. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente começa a fazer uma restrição alimentar, logo nos primeiros dias, parece que o corpo da gente fala, fica sentado um pouco, não anda. O corpo acha que a gente está doente e que essa falta de alimento, já que a gente comia tanto, de repente começa a comer menos, está sendo esse o sinal? Quer dizer, deixa eu deixar ela quietinha para eu conseguir fazer com que ela fique bem e volte a se alimentar da forma habitual? Também, mas o que acontece é que alguns alimentos, quando a gente tira na dieta carboidrato e doce, eles dão saciedade e bem-estar para o cérebro. Quando você tira isso rapidamente, o cérebro fica cansado, fica pedindo, fica sonolento, dormindo. Então, se você fizer uma dieta, essas bem restritivas e muito radicais, você sente até, né, por exemplo, dieta de Dukan. Primeira semana está escrito no livro, não faça exercício, porque você vai ficar cansado, justamente você está falando. Tonturinha. Né? Por outro lado, o nosso corpo é uma orquestra. Se a gente tira uma coisa, ele vai fazer mecanismos para que isso seja recompensado. Então, é isso que você falou, Kátia. Ele tirou alimento do cérebro, ele vai restringir para alguns sistemas, para o trato gastrointestinal, para o coração, então você fica realmente mais lento. Mas por isso que tem que comer de 3 em 3 horas, para o corpo também perceber que a cada período curto você vai oferecer alimento, né? Se você come a cada 3 horas, o alimento vai ser usado. Se você não come, vai dar um pico de cortisol, e aí não é que você tem que comer para não sentir fome depois. Senão esse outro alimento que você for comer, ele vai ser armazenado, ele vai virar gordura e não vai ser utilizado pelas células. E aí você fala assim, mas eu estou comendo tão pouco, e por que eu não emagreço? Porque dá um período muito grande entre uma refeição e outra e vira barriga, né? Então tem pessoas que falam, eu não vou comer nada, eu vou emagrecer. Não vou jantar. Ou eu só tomo um café e só vou jantar lá. Ficou um período de mais de 8 a 10 horas sem comer. Essas pessoas têm uma tendência muito maior de engordar e muito maior de acúmulo de gordura. Sem esquecer que a gente tem metabolismos também diferentes, né? Algumas pessoas mais acelerados, outros mais lentos. Isso tem que ser levado em consideração, né, doutora Maitê? Isso é genético, isso a gente ainda não consegue mexer. Porém, técnicas para você acelerar o metabolismo. Comer de 3 em 3 horas, que você abaixa o cortisol. Beber água gelada ou morna. É que morna dá meio náusea. Ai, dá enjoo. Então Tudo bem, quando chegar o inverno pode ser, mas no verão dá, Mas né? por que isso? Porque o nosso corpo tem que estar numa temperatura. Se você mudar a temperatura, as células têm que se readaptar a isso.
Outra coisa, fazer exercício de manhã, que a gente sempre fala, que é o pico do cortisol. Não comer muito carboidrato à noite, porque esse carboidrato vai se acumular na gordura e essa gordura vai abaixar o metabolismo. Dormir 8 a 10 horas por dia e ter uma qualidade de vida boa com atividades físicas. E a atividade física dá disposição depois, é outra coisa. Você sai cansado, mas dá disposição, né, doutor Maitê? Não adianta. Você acorda melhor e você quer fazer mais. Quer fazer mais. Quanto menos faz, menos quer fazer. Quanto mais sentado no sofá você fica, mais você vai querer ficar jogado aí. Volto pra gente com a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver qual é o próximo. A pílula possui grandes porcentagens de acarretar problemas cardíacos. Mito. Mito, né? Esse é o grande diferencial dessa molécula. Como ele só age no trato gastrointestinal, não tem problema de taquicardia, de irritabilidade, de problemas de AVC. Então, ele é só age no trato gastrointestinal. Muito bom. Enquanto outros medicamentos, como você disse, para quem tem problemas cardíacos é totalmente contraindicado. Para quem tem hipertensão também, pacientes depressivos. Então, quem já toma algum remédio do sistema nervoso central, tem que tomar muito cuidado com algum remédio de emagrecer que vai potencializar ou piorar a ação daquele remédio. Por isso, gente, a gente sempre fala aqui que a automedicação nunca nem com ervinha, porque você acha que a ervinha não é problema. Mas muitos remédios têm a base, um componente que a gente encontra na tal ervinha. Então, não se automedique, porque às vezes o que parece ser uma bênção na sua vida pode ser um problema de saúde que você passa a ter, um problema sério, né? As pessoas acham que o remédio é feito só no laboratório. Não, muitas vezes eles foram descobertos e desenvolvidos de coisas da natureza. Princípios ativos de plantas, sim, né? Sim. Então, assim, plantinha às vezes não é tão natural assim. Natural é, mas não é tão, não vai trazer nenhum malefício para minha saúde. E nem tudo que é natural faz bem para a saúde, né? Sim. Porque as pessoas falam, eu vou tomar porque é natural. O natural é que a gente vá ao médico. Devia ser, pelo menos, né? Ao invés de se automedicar. Vamos ver mais um mito ou verdade? Mais um? O fexaramine também pode ajudar a reduzir o nível de colesterol no sangue. O que é a fexaramine? Essa molécula aí é diferente. Então, o que ela faz? Como ela age lá nos ácidos biliares, ela queima também gordura. Então, ela também abaixa o colesterol e diminui os níveis de açúcar. Por isso que também ela está sendo pensada para uso de diabetes. Ou seja, ela está sendo usada para síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Pacientes que têm a gordura visceral associado à dislipidemia, que é colesterol alto, associados a uma glicose alterada, não necessariamente um diabetes, mas uma glicose um pouco alterada, ácido úrico às vezes, e a gente tem todos esses fatores, um remédio que vai poder agir de total forma. Muito bom, né? Mas a gente não tem ainda disponível este remédio. Daqui 5, 10 anos, e a gente está falando sobre isso agora, mas estamos falando disso agora então, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Daqui a pouco alguém parece falando por aí que encontrou, que tem, que vende, e é mentira, porque não foi liberado ainda. Certo? E tem os pacientes, Cátia, que falam assim, quando eu chegar, você me chama pelo seu ratinho, doutora? Deixa eu testar em mim. Você acha que para ser cobaia das coisas desse jeito? Não é desse jeito. Não é, né, gente? Olha, vamos lembrar só o quanto que a gente tem que pensar em fazer a coisa certa e reeducação alimentar. A doutora Maitê sempre fala aqui. É a base de um corpo saudável, né, doutora Maitê? Não existe milagre, Kátia. Então, a medicação, ela é muito boa. Eu não sou contra remédios de emagrecer. Na verdade, a gente sabe que obesidade, de quem realmente tem essa dificuldade, é uma doença crônica. Então, os remédios auxiliam. Porque, na verdade, tem pessoas que têm, por exemplo, grelina a mais, ela sente mais fome que os outros. Tem gente que tem ansiedade a mais. Então, a gente auxiliando com a medicação, você vai conseguir atingir o objetivo. Mas a gente não consegue com milagre só o remédio. Ele ajuda. Então, a gente tem que pensar que não é, eu vou tomar remédio e vou comer tudo o que eu quiser. Não, a gente tem que fazer a dieta, a gente tem que fazer o exercício e ter consciência que nada é tão fácil nessa vida. Não. A única coisa que é fácil é a gente engordar. Isso é bem rápido e bem fácil. É rápido. Agora, o emagrecer, imagine, 1 hora numa esteira, 200 calorias a menos. Um pedaço de pizza de queijo tem mais do que 200.
Concordo. Se você começar a ver o quanto que você tem que fazer de exercício para aquilo que você vai comer, você acaba reduzindo. Por isso que quando a gente começa a fazer atividade física direito, você olha e fala, não compensa, eu não vou comer tal coisa, porque não compensa. Concordo? Eu penso assim. Não compensa. Você fala assim, então eu vou ter que ficar mais 1 hora. Eu vou ficar mais 1 hora na esteira? Não, então eu vou comer um pedaço de pizza a menos. Pega o guardanapinho, tira a gordura, aí a gente começa a fazer a coisa certa. Porque tem que ter uma compensação na vida para tudo, né, doutora Maitê? Porque tem um sacrifício, então você tem que saber compensar.